Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Potemática, aqui quem fala é o professor Davi Lima e hoje vamos falar um pouquinho sobre divisibilidade, alguns critérios de divisibilidade que eu preparei para vocês aqui e no fim teremos alguns exercícios. Vamos lá? Primeiro vamos falar da divisibilidade por 2 e por 3. Quando um número é divisível por 2? Isso é o que quer tratar o assunto. Então a divisibilidade por 2 é bem simples. Se o número for par, ele é divisível por 2, simples assim. Mas professor, quando um número é par? Olha só, um número vai ser par quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando eu digo terminar, eu digo algarismo das unidades, né? Por exemplo, o número 4.884. Ele é par, porque o algarismo das unidades é 4. 4 é par, então todo número é par. Então, para que um número seja divisível por 2, ele tem que ser par. E divisível significa dizer que quando você divide um número por outro, certo? Quando você divide um número por 2, o resto da divisão é 0. Então, temos que entender divisibilidade aí nesse aspecto. Quando eu falar em divisível por 2, quer dizer que aquele número que é divisível por 2 deixa resto 0 ao dividi-lo por 2. Então aqui, se a gente dividir o 12 por 2, dá para a gente fazer de cabeça tranquilo, né? 12 dividido por 2 é o quê? 6. 48 dividido por 2 é o quê? 24. E 60 dividido por 2 é o quê? 30. Como todos são pares, então todos são divisíveis por 2. Agora, divisibilidade por 3. Um número ele vai ser divisível por 3 quando a soma de todos os seus algarismos forem um número divisível por 3. Como assim, professor? Observe aqui o número 306. Se eu pego o 306 e somo todos os seus algarismos, isso aqui dá o quê? 9. Como 9 é divisível por 3, a gente sabe disso, então 306 é divisível por 6. Ou seja, se eu dividir o 306 por 3, ele vai deixar resto 0, certo? Vamos dividir aqui para garantir. Vamos pegar o 30, vai dar o quê? 10. 10 vezes 3, 30, resto 0, baixo 6. 6 vezes dividido por 3, 2, resto 0 também. Então, deu 102, resto 0, é divisível por 3. Mas basta fazer isso aqui, certo? Se fizermos isso aqui e der um número divisível por 3, então todo número vai ser divisível por 3. O 4.125. 4.125, vamos somar. 4 mais 1, mais 2, mais 5. 5, 5, 10, 12. Você tem 12. 12 é divisível por 3? Sim. Se 12 é divisível por 3, então 4.125 também vai ser. Certo? Se você quiser provar, – 4.125 dividido por 3. Se eu fizer 13 vezes 3, dá 39. Sobra 2. Baixo 2. Você tem o quê? 7 vezes 3, 21. Sobra 1. Baixo 5. 15 por 3 é 5. Resto 0. Então, deu resto 0. Provamos que esse número é divisível por 3 realmente, somente fazendo a soma dos seus algarismos. E o 28? O 28 é divisível por 3? Vamos somar. 2 mais 8 é quanto? É 11. Ou seja, o 28 não é divisível por 3, certo?
Ok, vamos agora à divisibilidade por 4 e por 5. Quando é que um número é divisível por 4? Um número vai ser divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos forem um número divisível por 4 ou quando esse número terminar em 2 zeros. Tudo bem? Então perceba que o 116 ele termina em 16. E 16 é um múltiplo de 4, ou seja, 16 é divisível por 4. Então, se 16 é divisível por 4, então 116 também o será. Vamos ver? 116 dividido por 4. Pega o 11. Você bota 2. 8. Sobra 3. Baixa o 6. 9 vezes 4, 36. Resta o 0. Então, é divisível por 4. 200, perceba que ele termina em 2 zeros. Certo? Então, 200 é divisível por 4. Se eu dividir 200 por 4, o que é que eu vou ter? 50. 50 vezes 4, 200. Resto 0. Ok? E o 2041, ele é divisível por 4? Perceba que os dois últimos algarismos não são divisíveis por 4. Aqui o mais próximo seria 2040, seria um múltiplo de 4. Então, como 2000 não é 2040, é 2041, né? Uma unidade à frente. Então, esse número aqui não é divisível por 4. Certo? Se a gente dividir, vai sobrar resto, e o resto é 1. Dividindo por 4. Se eu fizer 51 vezes 4, ó, 51 vezes 4. Dá 204, resto 0. Sobra 1. Resto 1. Beleza? O que acontece? Nós não podemos continuar a divisão. Se o resto é 1, se ainda precisa ser dividido, se ainda tem que continuar, então essa divisibilidade não existe. Por 4 não é. Não é divisível por 4. Beleza? Perceba que se eu pegar, por exemplo, o número 2.000, 30.000, deixa eu ver aqui outro, 450.000, eles terminam também em 2 zeros, ó. Portanto, serão divisíveis por 4 do mesmo jeito. Tá bem? Beleza? Então, continuando aqui, quando um número será divisível por 5? Um número será divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. De novo, quando eu digo terminar, eu digo que o algarismo das unidades é 0 ou 5. Ou seja, desses três aqui, a gente já percebe que o 27 não é divisível por 5, porque ele não termina nem 0 nem 5. Certo? Então aqui, ó, 10 é divisível por 5, porque vai dar resto 0. Ó, 105 também é divisível por 5, porque vai dar resto o quê? Resto 0. 21 vezes 5. 21 vezes 5 é 105 e temos resto 0. Ou seja, se o número terminar em 0 ou em 5, ele será divisível por 5. Então perceba mais uma vez, ó, que o 27 não é divisível por 5, porque ele vai deixar resto. Se você fizer 5 vezes 5, 25, sobra 2. Então, o nosso resto aqui é 2. Como não é 0, então não é divisível por 5. Perceba que na divisibilidade eu posso também descobrir o resto de uma divisão. Se eu prestar bem atenção, eu descubro o resto da divisão. Por exemplo, aqui, se um número é divisível por 5, ele termina em 5 ou em 0, se ele terminasse em 5 aqui, ó, seria divisível por 5. Mas como é dois números à frente, ó, aqui é um 7. 5 mais 2, 7, né? Então, o resto é 2. Se fosse um 28, era o resto 3. Se fosse um 29, era o resto 4. Beleza? Tendo em mente aquela situação que a gente falou em aulas anteriores, que o resto dessa divisão é um número entre 0 e 4. Certo?
o divisor ele está diretamente ligado ao resto. Se fosse uma divisão por 4, o resto aqui é entre 0 e 3, certo? O maior resto possível de uma divisão por 4 é 3 e o menor resto é 0. Falamos isso em aulas anteriores. Em divisão, só é dar uma volta e você consegue visualizar. Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Então, vamos aos critérios de divisibilidade por 6 e por 7. Quando é que um número vai ser divisível por 6? Um número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, a gente já sabe que o critério de divisibilidade por 2 é todo número é divisível por 2 quando esse número for par. Quando ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Certo? E quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 3. Então, repetindo, tem que ser divisível por 2 e por 3. Ou seja, vamos botar aqui por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então vamos pegar o 228. O 228, ele é par. Se ele é par, ele é por 2. Então até agora, tudo bem. Ele é por 6 também, até agora, né? Então, 2 mais 2 mais 8. Vamos fazer o critério de divisibilidade por 3. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. Então, a soma dos algarismos de 228 dá 12. E 12 é divisível por 3. Sendo assim, 228 também é divisível por 6. Vamos verificar? Ó, 228 dividido por 6. Você pega o 22 na verdade, né? Vai dar por 3, dá 18. Sobra 4, desce 8. E agora você tem o quê? 8. 8 vezes 6, 48. Então o resto 0. Como a gente tinha previsto, esse 228 ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Logo, é divisível por 6. Agora, o 610.272, ou seja, 610.272. De cara, ele é divisível por 2 porque é par. Agora eu preciso fazer a soma dos algarismos para ver se ele é divisível por 3. Vamos fazer aqui. 6 mais 1, mais 0, mais 2, mais 7, mais 2. Estou colocando assim para que vocês visualizem. Então, ó, 7 mais 2, 9, mais 9, ó, 18. De novo, 7 mais 2, 9, mais 9, que dá aqui 18. 18 é divisível por 3? Sim. Então, se 18 é divisível por 3, esse número também é divisível por 3. E como ele é divisível por 2 e por 3, ele vai ser divisível por 6. Vamos fazer a divisibilidade por 6. Vamos ver se ele é divisível realmente, vamos provar. Vamos devagar, vamos pegar o 60, que dá exatamente 10. 10 vezes 6, 60. Sobra 1, baixo 10. Agora 10 dá para dividir por 6? Dá. Vamos dividir. 10 por 6 é 1. 6. Sobra 4. Desce o 2 aqui, ó. 7 vezes 2, 42, resto 0. Então, se eu descer o 72 de uma vez, 72 dividido por 6 dá exatamente 12. Então, ó, isso aqui vai dar resto 0. Perceba que 610.272 dividido por 6 dá 101.712 com resto 0. Então esse número é divisível por 6 também. Recapitulando, para que o número seja divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tudo bem?
Qual o critério de divisibilidade por 7? Preste atenção, olha só. Para mim saber se um número é divisível por 7, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número das unidades, vou multiplicar ele por 2 e vou subtrair dos dois que restam, da centena e dezena, certo? Então a centena e dezena formam o 25. Aqui é menos, deixa eu só ajeitar aqui, menos, então fica 25 menos 9 vezes 2 é 18, 25 menos 18 é igual a 7. 7 é divisível por 7? Sim. Então 259 também é divisível por 7. Simples, né? Olha só, vamos provar. 259, vamos ver se dá resto zero. Se eu pego 25 aqui, 3 vezes 7, 21. Sobra 4, desce o 9. 7 vezes 7, 49, resto zero. Então, 259 é divisível por 7. Vamos aplicar o critério aqui também. Vamos pegar o algarismo das unidades, que é o 5, multiplica por 2, e agora ó, você vai pegar o 101, que foi o que sobrou aqui, ó, e subtrair dessa multiplicação por 2, sempre pegando o das unidades. Então é 101 menos 10, sobra 91. 91 dá para dividir por 7? Não sei. Então eu aplico de novo o mesmo processo. Eu pego o algarismo das unidades e faço o mesmo processo. Multiplico por 2 e subtraio do 9. 9 menos 2 é quanto? 7. 7 é divisível por 7? Sim. Se 7 é divisível por 7, então 1015 também vai ser, pelo nosso processo. Vamos testar? 1015 dividido por 7. Se eu multiplicar o 7 por 14, eu vou ter 98, sobra 3 aqui, ó, certo? Baixo o 5, dá 5 vezes 7, 35, resto 0. Então encerramos aqui. Provamos que realmente o 1015 é divisível por 7, certo? Vamos para o 98, seguindo o mesmo processo. Dobra o 8, 8 vezes 2, e aqui 9. Opa, 9 menos 16. E aí, o que fazer? Não tem problema, você pega o maior pelo menor. Faça 16 menos 9. 16 menos 9 é o quê? 7. Logo, 98 é divisível por 7. Vamos provar. 98 dividido por 7. A gente acabou de ver que dá 14. 14 vezes 7 é 98. Certo? Então, resto 0. Vamos fazer o 117. Vamos pegar o 7, dobrar ele, multiplicar por 2. E aqui o 11. Ó. Perceba aqui que vai dar 14. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui é 11, né? Então, perceba que aqui é 14. Ó. Então, se aqui é 14, você pega o maior pelo menor. 14 menos 11 dá 3. E 3 não é divisível por 7. Logo, o 117 também não vai ser divisível por 7. Vamos provar. Se eu pego o 11 aqui, ó, dá o que? Dá 1 vezes 7, 7. De 11 para 7, 4. Baixo 7. Não tem. Se eu botar um 6 aqui, dá 42, porque 7 passa.
Então, sobra 5. Então, 117 não é um múltiplo de 7 e 7 não divide 117. Ok? Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula e na próxima aula falaremos um pouquinho mais sobre divisibilidade e vamos até os critérios de divisibilidade por 13. Caso tenha gostado, deixa o like, compartilha com alguém que esteja necessitando aí e querendo assistir às aulas de matemática do início e deixa um comentário que é muito importante e interessante e mais do que tudo me incentiva a continuar e a subir vídeos no canal, tá bom? Estamos juntos e até a próxima aula. Tchau, tchau.